Mais uma vez eu cumprimento todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora convido cada um de vocês para abrirmos a palavra do nosso Deus no Evangelho do Senhor Jesus, segundo o relato de Lucas, no capítulo 19. Vamos fazer a leitura do texto que se encontra do versículo 28 ao versículo 44. Essa é a continuação da nossa exposição do Evangelho de Lucas. Na semana passada fizemos uma breve pausa para uma mensagem em Ageu. Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 28, vamos até o versículo 44. Peço que todos vocês mantenham as suas Bíblias abertas para esse belíssimo texto da palavra do nosso Deus. E depois de dizer isso, Jesus prosseguia a sua viagem para Jerusalém. E aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão até a aldeia que fica ali adiante, e ao entrar, encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e o tragam aqui. Se alguém perguntar por que estão desprendendo, respondam assim: porque o Senhor precisa dele. E indo, os que foram mandados acharam tudo conforme Jesus lhes tinha dito. Quando eles estavam soltando o jumentinho, os donos do animal disseram: por que estão desprendendo o jumentinho? Eles responderam: porque o Senhor precisa dele. Então trouxeram o jumentinho até Jesus e, pondo as suas capas sobre o animal, ajudaram Jesus a montar. À medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam as suas capas no caminho. E quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou com muita alegria a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Diziam: bendito é o Rei que vem, em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreenda os seus discípulos. Mas Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz. Mas isto está agora oculto aos seus olhos, pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados, e vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Amém. Oremos. Pai amado, diante de tua palavra tão preciosa e santa, eu clamo a ti, Senhor, que nos abençoe. Somente a tua iluminação pode nos fazer compreender as verdades perfeitas que o Senhor deixou para nós por escrito, para nos nortear, nos guiar, para nos dirigir os passos enquanto vivemos aqui ainda, em meio às nossas fraquezas, em meio às nossas transgressões. Por isso eu te peço, Senhor, com teu Santo Espírito, ajuda-nos. E na simplicidade e profundidade da tua palavra, enche-nos e faz transbordar em nós o teu amor, a tua misericórdia e a perfeição da tua graça, é o que eu te peço. Ajuda-nos, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, por volta do ano 66 depois de Cristo, ou seja, por volta de 33 anos, mais ou menos, da morte do Senhor Jesus Cristo, iniciou-se uma das fases mais terríveis da história de Israel. E olha que Israel teve muitas fases terríveis. Israel, nós sabemos, era um estado vassalo do Império Romano. O Império Romano dominou o mundo conhecido praticamente todo daqueles dias, inclusive Israel. Isso significa que toda a população era forçada, estava submetida a pagar impostos caríssimos ao Império. O Império liberava suas crenças,
sua própria cultura, contanto que eles fossem obedientes às ordens imperiais e pagassem os tributos. Só que nós sabemos como isso acontecia. Os publicanos, que eram responsáveis por isso, cobravam cada vez mais, cobravam além do estipulado, extorquiam mesmo as pessoas, e aquela população, eles não tinham a quem reclamar. Os soldados romanos que viviam por ali, se fosse ouvir alguém, ouviria os publicanos, e assim, com grande crueldade, a nação de Israel era tocada, assim como tantas outras nações, quando um grande império invade e sujeita todos ao seu domínio. Então, apesar de viverem em sua própria nação, apesar de estarem em seu lar, eles não tinham de fato a sensação de liberdade. Eles estavam presos, estavam sujeitos a um império cruel que queria cada vez mais sugar, extorquir. Isso levou, irmãos, os judeus a promoverem uma grande revolta por volta do ano 66. E quando eles pegaram em armas para se revoltar e tentar trazer de volta a sua liberdade, a soberania nacional, a qual eles ansiavam com todas as forças, a resposta de Roma foi imediata. As tropas do império violentamente começaram a invadir, já existiam tropas nas cidades, mas não para uma revolta. Então eles começaram a invadir as cidades, a dizimar os revoltosos. E aí eles iam estabelecendo ali os seus exércitos, as suas legiões de exércitos, para evitar mais revolta armada da parte de judeus. Obviamente, a luta era totalmente desproporcional. Era impossível que, pela própria força, aquele povo conseguisse combater os romanos. Era uma luta desleal. Os romanos eram a força armada mais poderosa do mundo. Não era alguns camponeses que iriam conseguir vencê-los. Só que os judeus, eles não estavam dispostos a deixar por isso mesmo. Eles tinham esse anseio pela liberdade. Na verdade, eles tinham expectativas messiânicas de que alguém levantado por Deus libertaria eles do jugo romano. Na verdade, era uma expectativa equivocada. Eles tinham uma ideia de Messias que não era o Messias bíblico. Eles queriam um Messias que tomasse de volta a sua nação e deixasse, restaurasse a soberania do povo. E como o império ele foi conquistando, levando as suas tropas e avançando por mais e mais cidades, durante essa revolta que durou por volta de 3 anos, os revoltosos, os líderes, eles foram sendo levados, enxotados em direção a Jerusalém, e ali eles se estabeleceram. Jerusalém, a capital, onde estava o templo de Salomão, era uma cidade fortificada. Era uma cidade que tinha muitas montanhas em volta, tinha muitas muralhas. Isso fazia com que a cidade fosse uma cidade de refúgio para algumas pessoas. Então, no ano 70, por volta de 3 anos e meio, mais ou menos, após o início da guerra, né, após o início da insurgência de Israel contra os romanos, o general Tito Flávio, por ordens do imperador Vespasiano, que era seu próprio pai, inclusive, ele decidiu iniciar um cerco em Jerusalém e começou a cercar a cidade e colocar tropas em volta de toda a cidade, de modo que a cidade ficou selada. Esse cerco, irmãos, durou 4 meses e meio. Ninguém saía, ninguém entrava, e à medida que as tropas iam chegando em volta de Jerusalém, eles iam avançando, derrubando muralhas, conquistando. Porém, depois de 4 meses, esse foi o tempo para que o suprimento de comida da cidade acabasse. Imagine aí, pessoas querendo liberdade, tinha gente que só queria seguir a sua vida normal lá dentro. E tinham vários grupos, eram grupos distintos de revoltosos, que queriam ordenar, que queriam mandar na população. Bem, depois de 4 meses, quando a comida tinha acabado e o roubo tornou-se algo comum, as pessoas estavam saqueando uns aos outros, porque era a lei do mais forte. Muita gente chegou ao ponto de praticar canibalismo. Teve pais, teve mães comendo a carne dos seus próprios filhos que haviam morrido para conseguir sobreviver.
foi simplesmente uma coisa inominável. E simplesmente uma abominação assoladora. Com a invasão, após esse cerco de 4 meses, Tito simplesmente dizimou aquela população. Eles estavam extremamente fragilizados. Eles não tinham condições de guerrear. Agora imagina, legiões, centenas e centenas, milhares de tropas invadindo um lugar assim. Aconteceu uma coisa, um caos, uma catástrofe em Jerusalém. Foram tantas mortes que o sangue das pessoas, eles escorriam pelas ruas da cidade. Foi um banho de sangue. E nessa ocasião, irmãos, o templo foi destruído. Tocaram fogo no templo. E exatamente o que Jesus tinha dito, como lemos no momento litúrgico, não ficaria pedra sobre pedra, foi o que aconteceu. Toda aquela glória que os discípulos olharam e disseram, mestre, que pedras, que construção incrível é essa? Não sobrou nada. E ali o povo judeu foi disperso de sua nação. Desde então, o templo nunca mais foi reconstruído. E os judeus só conseguiram voltar à sua terra há poucos anos, há 72 anos, em 1948. Curiosamente, irmãos, todo este relato, toda a história do cerco a Jerusalém, a invasão, a destruição do templo do ano 70, tem a ver com o texto da nossa noite. Está totalmente ligado com o conteúdo que nos é revelado na passagem de hoje. Por isso eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta para que vejamos essas verdades. Em primeiro lugar, temos Cristo, que é o Messias soberano. No versículo 28, a palavra do nosso Deus diz assim: e depois de dizer isso, Jesus prosseguia a sua viagem para Jerusalém. Aí você pensa, depois de dizer o quê? Não é? Bem, o que ele tinha dito no nosso texto da semana retrasada. Jesus ele tinha acabado de proferir o texto que nós conhecemos como a parábola das minas. Você lembra o conteúdo desta parábola? Jesus contou a história de um nobre que precisava ir a uma terra distante. E lembre, a parábola ele tomava elementos do cotidiano para trazer verdades espirituais de si mesmo. E ele contou a história desse nobre que precisava ir a uma terra distante para que ele fosse coroado, para que ele tomasse posse do seu reino. E esse homem, esse nobre, ele chamou 10 dos seus servos e conferiu a eles, cada um deles, uma mina, que era o equivalente a 100 dias de trabalho. Era uma unidade de medida, era uma moeda. E o objetivo daqueles homens, a ordem era que aqueles homens deveriam investir para que essas minas dessem lucro. Só que alguns foram fiéis, alguns foram obedientes e trabalharam com grande empenho para o Senhor e foram recompensados na volta do nobre, na volta do rei, porque ele já voltou coroado. Enquanto outros, por sua vez, apresentaram apenas desculpas. Cada um apresentou suas desculpas. Olha, o senhor é muito severo, eu fiquei com medo de perder, embrulhei aqui. Nem tentou, nem fez nada para ver se aquilo dava lucro. E mediante as próprias palavras tolas de desculpa, que não passavam de meras desculpas esfarrapadas, ficou muito claro para o nobre que não passava de infidelidade daquelas pessoas, aquele que agora era rei puniu-os severamente. Entre os servos fiéis, aqueles que trabalharam, e os infiéis, aqueles que apresentaram apenas desculpas, existiam também opositores. É dito que quando aquele nobre saiu, eles enviaram suas embaixadas para clamar e dizer, olha, não nomeie ele rei não, nós não queremos ele rei. E agora, ao voltar coroado, ele julgaria todos. Dizia, aqueles que não me queriam como rei, também não viverão mais. A mensagem não podia ser mais clara. Jesus estava caminhando para a sua morte. Ele estava indo em direção a Jerusalém, onde seria preso, torturado, humilhado e morto. Curiosamente, é assim que o nosso rei é coroado. Não é com coroa de ouro, mas com coroa de espinhos. E em 3 dias ele ressuscitaria e voltaria para o Pai. E deixaria discípulos, nós, aqui hoje, para administrar as suas minas. Isto é, para administrar o evangelho da graça até o seu retorno. E ele virá, mas não virá mais como um cordeiro indefeso. Ele não virá mais com a missão de morrer. Não virá mais para o sacrifício, mas
como juiz e rei de todo o universo. E nessa posição ele virá para julgar, para atribuir galardão e recompensa aos fiéis e a punição severa para os ímpios. A sua mensagem era viva para aqueles discípulos, era viva para os apóstolos, era viva para tanta gente que o seguia. E ela continua sendo viva para nós hoje. Tudo aquilo que Cristo falou continua válido, ele ainda vai vir. E o seu juízo eterno e final será ainda estabelecido. Lembre que foi por meio de servos fiéis desse Deus tão bendito que o Evangelho chegou até nós hoje. Mesmo em tempos sombrios da história, onde tentaram apagar o Evangelho, tentaram escondê-lo, dizimá-lo, sufocar a verdade de Deus, a palavra de Deus, e a história nos mostra que o Senhor sempre reserva para si centenas que não se dobram a Baal. E assim a palavra de Deus chegou até nós hoje, por meio de homens, servos fiéis, que fizeram a mina de Cristo dar lucro. Isso não é sobre dinheiro, é sobre a graça, é sobre o Evangelho, a pregação da palavra de Deus. E chegou até nós hoje, nós somos incumbidos dessa mesma missão. Contudo, há servos desobedientes, há servos rebeldes e aqueles que não são servos, que odeiam e que fazem questão de enviar suas embaixadas para ir contra esse Deus. Mas agora, Jesus dá mais provas incontestáveis de que ele é o Messias prometido. De que ele é aquele que foi enviado pelo Pai para salvar os seus. De modo que fica incontestável o motivo da sua vinda e como essa vinda é gloriosa. Veja como Lucas relata para nós o que ficou conhecido popularmente, não é, como o Domingo de Ramos. Versículos 29 a 31 está escrito: E aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes, Lucas não informa quem são esses discípulos, mas Jesus deu uma ordem: vão até a aldeia que fica ali adiante. E, ao entrar, encontrarão preso um jumentinho, ao qual ninguém ainda montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar, por que o estão desprendendo? Responda assim, porque o Senhor precisa dele. Essa passagem nos ensina a verdade maravilhosa da soberania do nosso Deus, meus irmãos. Da soberania do nosso Senhor Jesus Cristo, que detém toda a ciência, toda a sabedoria, todo o conhecimento e também todo o poder. São textos como esse que nos informam os atributos que pertencem só a Deus, como a onipotência e a onisciência. Lucas nos informa que Jesus e seus discípulos que estavam sempre com ele, o seguindo, não é? Eles se aproximaram de Betfagé e de Betânia. E isso é interessante, porque corresponde exatamente com o relato de João. E Lucas e João escreveram textos em tempos diferentes. Em João 12, versículo 1, está escrito: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Exatos 6 dias antes da sua morte. Ou seja, antes de ele entrar em Jerusalém, ele pousou em Betânia, que possivelmente ficava a menos de 10 quilômetros, talvez 3 quilômetros de Jerusalém. Foi nessa ocasião que Jesus deu essa ordem tão curiosa para 2 dos seus discípulos. De tantas ordens que Jesus deu, essa está entre as mais curiosas. Vocês vão ali e vão encontrar a cena de tal jeito. Olha, vai ter um jumentinho que nunca foi montado por ninguém, ou seja, puro. E Jesus começa a descrever a cena. Vocês vão encontrar assim, assim e assado. E essa parece ser a ordem mais aleatória de Cristo. E os discípulos fizeram o quê? Obedeceram fielmente. Foram. O Senhor Jesus mandou. E quando lemos a continuação do relato de Lucas, nós constatamos que tudo aconteceu exatamente como ele disse. De 32 a 34 está escrito: E indo os que foram mandados, acharam tudo conforme Jesus lhes tinha dito. Quando eles estavam soltando o jumentinho, os donos do animal disseram: Por que estão desprendendo o jumentinho? A resposta deles foi bem simples. Eles responderam: Porque o Senhor precisa dele.
nada é relatado mais além deste diálogo. Não é dito quem são aquelas pessoas, não é informado se elas já conheciam Jesus, apenas que as palavras que o Senhor ordenou que os discípulos dissessem foram suficientes para eles obterem o jumentinho. Algo que está claro que não foi a simples coincidência de pessoas que simplesmente decidiram abdicar do seu animal. Mas está implícito o poder miraculoso de Cristo, que ordena todas as coisas, de forma que tudo que acontece nesse cosmos, são obras de suas próprias mãos, acontecem segundo a sua vontade preciosa. Então não estamos diante de um mero acordo que Jesus tinha com aquelas pessoas, mas estamos diante da ordem soberana do Senhor, a qual ninguém pode desobedecer. A palavra de Deus nos revela que Cristo sabe todas as coisas e que detém todas as ordens, todos os bons conselhos perfeitos para nós. E essa ordem, no mínimo curiosa do Mestre, era fundamental, irmãos, para o cumprimento de uma profecia messiânica de séculos antes. A profecia de Zacarias. Agora, imagine se os discípulos começassem a questionar o Mestre. Senhor, isso é estranho. Como é que eu vou chegar lá e desprender? Eles vão achar que a gente está querendo roubar, vão achar que nós somos ladrões. Irmãos, essa passagem nos ensina que nós não devemos jamais, em hipótese alguma, duvidar das ordens e dos conselhos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda que a lógica em nossa mente diga que é mais interessante seguir os nossos próprios caminhos, ainda assim, o caminho de Cristo sempre é o melhor. A sua ordem é soberana. O Senhor não nos coloca em rascadas. Lembre-se do que Deus disse a Josué. Este era um chamado para confiar no Deus que é fiel. Em Josué 1:9. Deus, para que Josué confiasse nele e não duvidasse de suas ordens, ainda que parecessem estranhas aos seus ouvidos. Deus fala, não fui eu, não foi isso que eu ordenei. Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Se o Senhor ordenou, faça. Portanto, essa é uma importante lição para nós. Devemos nos manter fiéis a cada palavra de Cristo, porque Ele não falha jamais. Elas não falharão jamais. Ainda que na nossa mente exista um caminho mais lógico a ser seguido. E os seus discípulos o obedeceram. Versículo 35. Então trouxeram um jumentinho até Jesus e, pondo as suas capas sobre o animal, ajudaram Jesus a montar. E assim, irmãos, se inicia uma das cenas mais icônicas, mais lindas, mais cheias de significado e, ao mesmo tempo, também que carrega grande tristeza na palavra do nosso Deus. E os irmãos, nessa altura do campeonato, já devem ter percebido isso. Muitas vezes, palavras e cenas no Evangelho, o Evangelho de Cristo é tão profundo e às vezes para nós, paradoxal, que essas duas coisas se confrontam o tempo todo. Uma coisa linda, maravilhosa, a dispensação de uma graça perfeita, e a situação nossa, terrível, que gera tristeza, angústia. Assim como lemos no texto de Romanos, temos também isso aqui. Em segundo lugar, Jesus é um rei diferente. É sobre esse jumentinho que Jesus entra em Jerusalém para consumar tudo o que o Pai havia ordenado. E nos versículos 36 e 37, a cena começa a se desenrolar. À medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam as suas capas pelo caminho. E quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou com muita alegria a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. E o que se segue, irmãos, é uma cena espetacular. Lembra, Jerusalém agora estava tomada, entupida de gente. As pessoas tinham que ir lá, era lei. Eles tinham que sacrificar, a lei de Deus dizia isso. Eles tinham que celebrar a Páscoa. Milhares de pessoas reunidas. Algo que aconteceu que deveria encher os olhos de todos os que presenciaram aquela cena. Foi uma coisa única. Era uma mistura de louvor e adoração. Era uma mistura de contentamento das pessoas. Era um grande mover de esperança no coração de muitos que estavam ali reunidos. Era um coração sendo aquecido por aquilo que há tempos eles já tinham perdido a esperança.
À medida que Jesus entrava na cidade, montado naquele jumentinho, as pessoas lançavam as suas capas no chão. É como se eles estivessem fazendo um grande tapete. Porque um rei, ele precisa entrar triunfante na cidade. E quanto mais o jumentinho andava, mais o povo se agitava e cantava e gritava, eufóricos, cheios de alegria. E começavam a lembrar tudo o que tinham feito. Imagina que o Senhor Jesus, ele caminhou pela Judéia, por Samaria, pela Galiléia, pela Pérea, por várias regiões ali, por 3 anos. E agora, em Jerusalém, está todo mundo reunido, pessoas que ele passou por elas por 3 anos. E agora essas pessoas elas começam a comentar. Quando eu me deparei com ele, eu vi ele fazendo isso. Uns diziam, eu vi ele alimentar uma multidão de 5.000 pessoas com alguns pães e 2 peixinhos. Outros diziam, eu vi ele fazer um cego enxergar. Eu ouvi fazer um cego enxergar. E eles continuavam glorificando a Deus por tudo que Cristo tinha feito. É evidente que todos esses relatos só podiam apontar para uma única verdade. Ele é o Messias prometido, ele é o rei de Israel. Eu vi fazer um aleijado andar, eu vi levantar um morto da sepultura, o morto já cheirava mal. Tinha 4 dias que tinha morrido, Lázaro. Eu vi libertar pessoas endemoniadas, eu vi transformar água em vinho. Eu vi. E essa mensagem era comum porque as pessoas tinham visto o que Cristo tinha feito. Qual era a evidência? Ele agora entrando triunfante na cidade. Ele é o rei que esperávamos. Então entoaram um cântico ao Senhor. Versículo 38. Diziam, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Que palavras maravilhosas, irmãos. Que cântico de louvor ao próprio Cristo que eles estavam vendo. Vocês já ouviram falar de dueto? Sabe o que é um dueto, né? No qual 2 cantores dão vozes a diferentes eus líricos, né? Como se eles estivessem dialogando numa música. Um dos que eu mais gosto, certamente, é o Fantasma da Ópera. The Phantom of the Opera. Que é um rock. Onde uma voz feminina ela dá a voz a Christine e uma masculina dá a voz ao fantasma. E eles dialogam pela música. Em especial, eu gosto da versão do Nightwish. Mas aqui parece que Lucas ele descreve um dueto incrível. Um tanto distante do tempo onde a primeira voz soou e agora a voz do povo soa. A primeira parte dessas vozes elas são entoadas quando Cristo nasce. No nascimento de Cristo. Num hino conhecido na história como Gloria in Excelsis, ou Glória nas alturas. É o cântico dos anjos. Quando Jesus nasce, que eles aparecem para os pastores. Está lá em Lucas, capítulo 2, versículos 13 e 14. E de repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Os anjos disseram isso quando Jesus nasceu. Mas quando Cristo estava prestes a morrer, a multidão dos judeus agora, eles devolvem o cântico, dizendo, paz no céu e glória nas maiores alturas. É invertido, porque os anjos cantam paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Agora, a população diz, paz no céu e glória nas maiores alturas. É como um dueto lindo. Os anjos proclamando a verdade de que Cristo morreu, veio, encarnou para dar vida às pessoas, e agora os homens dizendo, agora temos paz no céu. Não foi exatamente isso que o Senhor Jesus veio promover? Paz entre nós e Deus. Paulo declara isso, irmãos, em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Só um verdadeiro rei, só um verdadeiro Messias podia promover essa paz. E agora as pessoas que estão cantando paz no céu e glória nas maiores alturas, é como se elas declarassem, finalmente o Messias veio promover a paz. Parecia que em todo este tempo Deus estava irado conosco porque vivíamos presos. Mas agora ele chegou, o nosso libertador. Então a paz no céu agora vai ser promovida. A verdade é que nós sabemos que normalmente os países que desfrutam de uma paz política hoje, irmãos,
eles tiveram que primeiro empunhar espadas, armas, bombas, para que depois de criar-se o caos, pela força estabelecer a paz. Uma paz que é sempre incerta. Nós não sabemos em quanto tempo voltaremos a ter guerra. Tem países que nunca deixam de ter guerra. Só que o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele veio promover paz entre Deus e os homens. E essa paz ele promove sem levantar nenhuma espada, sem empunhar nenhuma arma. Ele veio promover a paz, a quebra da inimizade que nos separava de Deus. Que os nossos pecados tão terríveis faziam separação entre nós e o Senhor. Cristo veio promover essa paz, ele veio quebrar esta barreira de inimizade. E foi assim, irmãos, como lemos nos outros relatos, ao som de Hosana nas maiores alturas, que o Messias marchava para conquistar a paz. Que o Messias marchava para a sua coroação excelsa. Assim se cumpriu a profecia de Zacarias 9:9, séculos antes, mais de 500 anos antes dessa cena. Zacarias tinha dito: alegre-se muito, ó filha de Sião. Exulte, ó filha de Jerusalém. Eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Séculos antes, o Senhor tinha revelado toda esta cena para seu povo, para que ninguém jamais duvidasse de que o Senhor cumpre cada uma das suas palavras. Agora tudo se cumpria. A partir daquela ordem estranha que Jesus deu, seus discípulos vão lá e peguem o jumentinho, eu preciso deles. O mestre precisa deles. Mas a verdade mais preciosa aqui, meus irmãos, é que nos tempos antigos, quando um nobre ele conquistava a paz, quando o imperador romano, por exemplo, conquistava as nações e impunha ali os seus exércitos e dominava sobre eles para que não tivessem revolta, quando ele fazia isso, ele voltava para a sua terra e marchava triunfante, entrando na cidade. Só que era muito diferente. Normalmente ele marchava com seu cetro, com sua espada na mão. Atrás dele iam exércitos e exércitos de homens armados, batendo nos escudos, gritando que tinham o mais valente de todos. E ainda atrás deles vinha uma multidão de pessoas subjugadas, escravos, malfeitores, só esperando o momento da sua condenação. Essa era a entrada de um triunfo de um rei qualquer. Era derramando sangue inocente. Era com um grande cavalo de guerra. Era coberto com seu manto de púrpura. Mas é verdade que o nosso rei não é deste mundo. É verdade que o reino de Cristo não tem a natureza dos reinos terrenos. O nosso Cristo ele não empunhou nenhuma arma. Na verdade, a única arma que ele empunhou foi a proclamação do Evangelho da Paz. O nosso rei entra triunfante na cidade, não sobre um cavalo de guerra, mas num jumentinho, porque esse era o símbolo daquele que vem em uma missão de paz. A sua vinda, como Zacarias declara, não era ostentando, mas era humilde. Aos olhos do mundo, isso seria uma grande contradição. Como pode? Como pode o Messias, o libertador, ser humilde? Mas já está mais que claro que no seu reino as coisas não acontecem como a gente espera. O seu reino não é desse mundo. A sua conquista da paz para nós não se dá quando ele extermina todos os seus inimigos. O Senhor conquista a paz sobre nós quando voluntariamente ele se eleva naquela cruz e expira em nosso lugar. Mas aquela cena única na história que só será superada, irmãos, em glória e beleza, em honra e majestade, quando ele voltar, triunfante. Obviamente, os seus opositores não iam deixar aquilo como estava. Eles teriam que atacar. Eles já fizeram isso durante todo o ministério de Cristo. Em todo o tempo, os fariseus, saduceus, intérpretes da lei, se levantaram para atacar Cristo e seus discípulos. Por que seria diferente agora?
Para eles não importava o que Jesus havia feito. Para eles não importava quem Jesus era. Os sinais que se cumpriam em sua vinda. Na verdade, eles deveriam ser os primeiros a perceber cada um dos sinais, mas eles tinham o coração endurecido. Eles eram aqueles que estavam dispostos a enviar suas embaixadas para dizer: nós não queremos ele como rei. Nós não queremos que Jesus seja coroado. Então Lucas registra a atitude dos seus opositores no versículo 39. Alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreenda os seus discípulos. Eles foram direto a Cristo. Eles estavam tomados por uma cegueira orgulhosa, diabólica por causa do pecado. Estavam tão cegos, com os corações tão endurecidos, com tantas escamas, com o coração tão entulhado de pedras, que eles se dirigiram ao próprio Senhor Jesus. Eles nem falaram com os discípulos. E disseram: Jesus, você não está vendo não que as pessoas estão te adorando? Pare com isso. Na cabeça deles, irmãos, eles estavam agindo com total zelo, com razão. Eles estavam agindo como aqueles que estavam preservando a lei. Na cabeça deles, eles estavam usando o texto de Êxodo 20. Êxodo 20, de 1 a 7, diz assim: Então Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenham outros deuses diante de mim, primeiro mandamento. Não façam para vocês imagem de escultura, segundo mandamento, nem semelhança de alguma coisa do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Terceiro, não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então temos aqui os 3 primeiros mandamentos, que são mandamentos diretos sobre o relacionamento do homem com Deus. Na cabeça deles, eles estavam preservando a lei. Na cabeça deles, Jesus permitir que as pessoas o adorassem era uma quebra flagrante da lei. Contudo, obviamente a lei não se aplica a Cristo, porque ele é, de fato, o próprio Deus. Ele é o Deus encarnado, ele é o Filho perfeito, o Verbo eterno, o bom pastor, o Senhor dos exércitos. E aqueles homens deveriam ter percebido isso. Era obrigação deles, mas por causa da dureza dos corações, eles foram incapazes de enxergar o óbvio, de que o Senhor Jesus Cristo era o Messias que eles tanto queriam que viesse. E a resposta de Cristo, irmãos, é profundamente carregada de significados verdadeiros, mas tristes. Versículo 40. Mas Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. A verdade é que jamais cessará louvor a Deus. E ainda que isso acontecesse, o Senhor suscitaria até as pedras para engrandecê-lo. Mas alguns bons estudiosos entendem que, ao se referir às pedras que clamariam se o louvor cessasse, Jesus ele estava predizendo a triste notícia que em poucos anos devastaria Jerusalém. Aquelas pedras seriam testemunhas de que eles rejeitaram Cristo, porque não ficaria pedra sobre pedra. Em terceiro lugar, e último lugar, temos a consequência devastadora da rejeição. Versículo 41. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela. Vocês conseguem perceber que antítese, que paradoxo, que coisa estranha? Uma das cenas mais lindas está acontecendo, mas quando Jesus passa por aquele tapete de capas que as pessoas lançaram, ao som de louvores, ao grito de Hosana nas maiores alturas, ele chora. Ele chora, e a palavra para isso aqui é um choro triste, copioso. Irmãos, que reação curiosa é essa do nosso mestre? Ela nos ensina muitas coisas. Às vezes, nós nos deixamos levar pela emoção do momento e deixamos de ser racionais em nossa compreensão da realidade, principalmente daquilo que o Senhor revela na palavra.
Jesus ele não fez isso em momento algum, ele não se deixou levar pelas emoções. Ele estava sendo aclamado na cidade santa. Ele estava recebendo o aplauso, a adoração, o louvor daquelas pessoas. Mas a sua reação ao ver Jerusalém, a cidade escolhida como centro da presença de Deus, a cidade santa, o lugar onde Deus fez resplandecer o seu nome. Quando Jesus contempla a cidade, ele cai em prantos. Ele chora. E os evangelhos relatam apenas 3 vezes em que o Senhor se entristece de tal maneira, cai em choro. A primeira delas é ao receber a notícia da morte do seu amigo Lázaro. Ele chora. A segunda é essa cena. E a terceira aconteceria poucos dias depois, quando o Senhor vai ao Getsemane e, sofrendo as agonias terríveis da condenação previamente, ele sua sangue e chora. O texto não diz assim, ele chora, mas está claro que isso acontece, que isso é uma reação daquela cena. Apenas essas 3 vezes as Escrituras relatam a tristeza profunda do choro amargo de Cristo. Mas qual o motivo desse choro? O choro aqui não é pela morte que ele estava prestes a passar. Se você está pensando isso, não é. O evangelista ele nos informa nas palavras do próprio Cristo o motivo do seu choro. Versículo 42. Dizendo: se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz, mas isso está agora oculta aos seus olhos. Vocês lembram que eles acabaram de cantar paz no céu? Vocês lembram que eles estão achando que Jesus é o Messias? De fato era, mas não como eles esperavam. Que ia trazer paz a Israel, paz a Jerusalém. Só que Jesus está dizendo, vocês não entenderam. Vocês não sabem o que é necessário para conseguir a paz. Eles estavam cantando, eles estavam declarando glórias a Deus nas maiores alturas. Eles estavam dizendo que Jesus era o rei que vinha e veio. Entoando o cântico da paz pela chegada do Messias. Só que Jesus ele não se deixa enganar, ele não se deixa levar pela emoção tão rica daquela cena. O Senhor não deixa que seu coração seja tomado por uma falsa esperança. Como ele era aquele que sonda, ele é, na verdade, aquele que sonda os corações, ele sabe que as expectativas daquelas pessoas eram equivocadas, eram falhas. Jesus conhecia cada um deles. Em outras passagens, João diz que Jesus não se deixava levar, porque sabia bem o que se passava no coração de cada um deles. Mais que isso, irmãos, Jesus tem a plena ciência que em pouquíssimos dias, em apenas 3 dias, boa parte daquela multidão que estava cantando glória a Deus nas maiores alturas, ele sabia exatamente que boa parte daqueles homens que estavam cantando Hosana ao filho de Davi, Jesus sabe que a maioria deles, em 3 dias, quando Jesus frustrasse a visão messiânica falsa que eles carregavam, eles estariam gritando, nós queremos Barrabás livre. Crucifique-o, crucifique-o. Os mesmos que agora clamavam, pediriam a sua morte. Então, como explicar tudo isso? A verdade, irmãos, é que eles não viram todos os sinais da vinda de Cristo. Eles viram alguns, eles comentaram, ouvi Jesus fazer milagres, mas eles não perceberam sinais. Eles não compreenderam qual era a natureza do reinado de Cristo. Eles pensavam que Jesus ia vir e, ao entrar triunfante em Jerusalém, ele ia conclamar aquela multidão inteira para uma insurgência contra o Império Romano. Para se levantar contra Pôncio Pilatos, para tentar pôr um fim ao jugo romano. Eles pensavam que Jesus era esse tipo de Messias que restauraria apenas a paz política a Israel. Eles pensavam que Jesus reinaria entre eles como um rei antigo, como foi Davi. Como Davi expulsou os filisteus do meio deles. As expectativas deles quanto a Jesus eram totalmente equivocadas. Ao esperar de Jesus algo diferente de quem ele era, eles estavam, na verdade, criando para si a própria ideia do Messias. Nós queremos um Messias assim, a gente não quer esse que salva do pecado, a gente quer esse que tira o Império Romano daqui. E tão logo as expectativas deles foram frustradas, eles
imediatamente blasfemaram contra Deus. Cuspiram, xingaram e blasfemaram contra o Senhor. O endurecimento do coração deles e a relutância para ouvir o que Jesus havia ensinado em todo o seu ministério, irmãos, era o que fazia eles terem os olhos escurecidos para a verdade revelada em Cristo. Aí você pergunta, então quais as consequências de tamanha rejeição? Quais as consequências do povo que viu o Salvador do mundo? Quais as consequências de pessoas que tocaram em Cristo, que foram alvos diretos na história, no tempo da benevolência soberana de Deus? E ainda assim disseram, nós não queremos um Messias assim. Qual você acha que é a consequência? O Senhor tinha acabado de ensinar na parábola das minas. Quando ele voltar, ele vai julgar todos. Então Jesus se lembra de que Jesus declara, na verdade, e ele sabe o que vai acontecer. Versículos 43 e 44. Pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados. Veja, Jesus está dizendo isso 30 anos antes do cerco em Jerusalém. E vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra. Porque, olha o motivo, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Irmãos, não acha que é simplesmente um capricho de Deus. Ah, você não recebeu, não vou matar todo mundo. Não é isso não que o texto está dizendo. Eles sofreriam dano pelo próprio pecado. A não receberem Cristo como Messias, que nos salva do pecado, do jugo da escravidão do pecado, eles não só não receberam Cristo. Quando nós estudamos a história, nós descobrimos que eles tentaram construir o seu próprio Messias. Foi por isso que eles começaram as revoltas contra o Império Romano. Não foi o Império Romano que veio sobre eles. Eles já eram dominados. Eles se revoltaram porque eles queriam um Messias daquele jeito. E a resposta de Vespasiano, que deu ordens ao general Tito, seu filho, foi: cerque Jerusalém e arrase-a. E Cristo agora estava declarando: vocês agora sofrerão a punição pelo próprio pecado. O Senhor não precisa mover as coisas. As consequências viriam das próprias escolhas de corações enganosos. Por quê? Porque quando o Senhor decidiu visitá-las, eles não receberam a visitação de Deus. Eles queriam a soberania da nação. Então, eles não queriam a liberdade do pecado, que Jesus tinha dito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E exatamente como Jesus declarou, aconteceu. A consequência óbvia de um pecado tão cruel e infame agora veio sobre eles. Eles mataram o único que podia libertá-los. A história nos conta que essa avidez pela liberdade, do jugo do Império Romano, da crueldade dos gentios, daquela cobrança indevida de impostos, que de fato era terrível, era má, fez com que grupos armados se revoltassem em Jerusalém. Compreender isso faz tirar da mente de qualquer um dos progressistas dos nossos dias que Jesus era um libertador político. Está muito claro que é o contrário de tudo isso. Não é que Jesus ele não se importava com a injustiça, mas havia uma escravidão muito mais importante, que somente ele poderia libertar, que é a escravidão do pecado, na qual todos os homens que estão sem Cristo caminham para a morte, se não o receberem como seu Salvador. E como Jesus disse, aconteceu. Não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Contudo, mesmo sendo morto pelos seus inimigos, mesmo a igreja sendo perseguida, o louvor jamais cessaria. Se for necessário, as pedras clamarão. Jesus não fala essas coisas com alegria. Está claro que o Senhor não tem prazer em puni-los. Jesus fala essas coisas em um pranto copioso de tristeza, com lágrimas escorrendo pelo seu rosto, porque ele veio salvar pecadores. Como médico, ele veio curar os doentes. Mas o povo agiu como os seus antepassados, endureceram o coração e não seguiram a Deus. Irmãos, o que é que nós aprendemos com essa cena? O que é que ela nos ensina?
Primeiro, sem sombra de dúvidas, nós devemos confiar no Mestre sem jamais duvidar. Ele sabe de todas as coisas, ainda que pareçam estranhas aos nossos ouvidos as suas ordens. Segundo, não devemos nos deixar levar pela emoção de momentos, assim como Cristo não deixou, porque elas podem ser enganosas. Terceiro, as nossas vidas elas devem estar firmadas na palavra do Senhor, porque lá Ele expressa toda a sua verdade, todos os seus desígnios e todos os propósitos que Ele tem para nós. Quarto, nada do que Jesus disse, irmãos, falhou. Nada do que Deus apresentou em sua palavra em séculos e mais séculos de história, com dezenas de autores distintos, nada jamais falhou. Isso significa, sabe o quê? Que nós podemos aguardar com grande confiança. O nosso rei voltará coroado, triunfante, sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Quinto, não há outro Messias. Não tente achar um substituto para Jesus. Não tente produzir o seu escape. Não ache que a sua vida estará plena e satisfeita quando você conquistar as suas liberdades próprias. Autorrealização. Só Cristo pode fazer isso em nós. Sexto, saiba disso, o homem não pode alcançar a verdadeira paz com seu braço. Somente aquele enviado do céu pode trazer paz na terra e no céu. Só Deus pode reunir um povo para si e fazer isso para sempre. Somente Jesus pode nos salvar, somente nele podemos estar satisfeitos, somente confiando em suas palavras nós podemos ser verdadeiramente felizes, ou melhor, eternamente felizes. Amém. Quero convidá-los a nos aproximar da mesa do Senhor.